a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Já estão avançadas. Vamos ler a partir do versículo de número 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito como que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós um barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E eles disseram: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Bem, estamos com a cena. Confesso que hoje estou um pouco cansado no estudo da Ibope. São 4 dias consecutivos que nós estamos. Mas Deus continua sendo bom. Com cansaço ou sem cansaço, Deus é imutável, permanece mesmo. Nós que somos mutáveis, né? Nós que mudamos, mas Deus permanece fiel. Meus amados, esse texto que eu acabo de ler aqui retrata o milagre da multiplicação dos pães. A primeira multiplicação, e houve uma outra. Mas antes de acontecer essa multiplicação, Jesus ele recebe uma notícia infeliz, onde Herodes ele dá um banquete, uma festividade, e nessa festividade se encontra preso o profeta João Batista. Profeta esse que antes dele e nem depois houve profeta igual. Ele foi considerado o maior profeta. E Herodes o prendeu, mas ao mesmo tempo temia, tinha temor, porque o profeta João Batista ele denunciava que Herodes estava com caso com a irmã, ou seja, com a esposa do seu irmão Filipe. E João Batista denunciava isso e dizia que isso não era lícito. E nesse banquete, nessa festividade, ele dando aos maiorais da época, vem a filha de Herodiana, deixa eu pegar teu nome para ficar bem,
E ela dança, ela começa a dançar. E ele se agrada da dança e oferece à moça até metade do seu reino. E ela, sem saber o que pedir, procura sua mãe e diz: olha, o que é que eu peço? Ele me ofereceu até a metade do reino. Aí a mãe aconselha, orienta e diz: pede a cabeça de João Batista. E quando ela faz esse pedido, ele se choca, ele não queria, na verdade, mas como ele não podia voltar à sua palavra, porque ele tinha empenhado, ele manda decapitar João Batista, e a cabeça de João Batista vem numa bandeja e é entregue à moça. E esse cenário, esse acontecimento chegou aos ouvidos de Jesus, e Jesus fica ciente desse acontecido e chama os discípulos e diz: olha, vamos se apartar, vamos ficar aqui num lugar deserto, vamos para um lugar para a gente meditar, conversar, refletir. Aquela notícia gerou em Jesus essa tristeza. Mas quando Jesus ele vai para o outro lado, quando ele vai de rumo a esse lugar ao qual ele escolhe, as pessoas o vê e o seguem. E durante o dia tem aquele fluxo de pessoas indo e vindo, pessoas enfermas, doentes, e Jesus começa a curar. Jesus os vê como ovelhas sem pastor, como foi lido no texto. E um verdadeiro pastor, quando ele vê uma ovelha perdida, ele não deixa a ovelha perdida. Ele não tem como, se ele tem um coração de pastor. E quando ele vê aquelas pessoas e as tem como ovelhas, ele começa a atendê-las, ele começa a curá-las, a dar assistência. E durante o dia ele vai curando, vai ensinando, e as horas vão se passando, e às vezes a gente nem percebe. Veja, já são 8h10. Nós começamos a orar, a cantar, a louvar, e as horas passaram e a gente nem percebeu. Eu acredito que foi mais ou menos isso que aconteceu na época. Jesus envolvido, ensinando, curando, a hora se passou, chegou tardezinha, e os discípulos procuram Jesus. Eu acredito que Jesus estava desapercebido, e as pessoas, na euforia de receber o seu milagre, a sua cura, a sua vitória, eles não estavam importando com o tempo. Mas os discípulos que estavam em volta ficaram preocupados. Aí eles procuram Jesus e dizem: olha, Jesus, já é tarde, vamos dispensar essas pessoas, para que elas saiam e comprem alimento, pão, para que comam. Porque nós não temos condições de abastecê-los. Nós não temos dinheiro suficiente. 200 denários seriam insuficientes para comprar de pão e alimentar toda essa multidão. Eu rapidamente ali fui fazer uma pesquisa de pão. Como eu tive padaria e ainda tenho, eu fui fazer uma pesquisa, 200 denários, segundo alguns pesquisadores, dizem que cada denário dá para comprar 8 quilos de pães. Aí 200 denários, cada denário comprando 8, então você teria aí 1.600 quilos de pães. Hoje, a quantidade por quilo, você vai encontrar até 20 pães, média de 50 gramas. 50 gramas você vai ver que vai dar 20 pãozinhos. Mas antigamente o pão ele tinha em média 100 gramas, eram 10 pães por quilo. Então se você tem aí 1.600 quilos de pães, é só multiplicar por 10, que não deu tempo de registrar. É só multiplicar 1.600 pães vezes 10. Quem é bom de matemática faz essa conta aí rapidinho. Minha cabeça para cansar quanto? 16 mil pães. Ou seja, foi alimentado mais de 5.000 pessoas. Estava em média aí de 3 pães por pessoa. E 3 pães em média de 100 gramas dá para alimentar legal. Esse de 50 não, porque aí eu pego 10, junto tudo assim e só dá um. Porque é pequenininho, Mas o que eu acho lindo, sabe, é que quando você pega o texto e você começa a fazer uma relação com os nossos dias, a coisa não distorce. Nós temos uma resposta legal, uma resposta coerente.
Veja, foi rapidinho que eu fiz esse cálculo aí, e você consegue encontrar um número que não é distorcido, que não é fora de realidade. E Jesus diz aos discípulos, quando procurado por eles, né, olha, gente, vamos dispersar, vamos mandar esse povo, né, embora. Aí Jesus diz, não, quem vai alimentá-los são vocês. Mas como eu vou alimentar? Se não tem, o que é que vocês têm aí? Temos aqui 5 pães, né, e 2 peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos, versículo de número 38. Aí Jesus manda trazer os 5 pães e os 2 peixinhos e levanta o alto, agradece a Deus. Antes, Jesus manda fazer uma organização. Ele coordena, diz, olha, manda esse povo se assentar. Onde Jesus estava, o ambiente era muito, tinha bastante espaço, então tinha como se organizar. E a organização que Jesus pediu foi de 150 grupos de 150 pessoas. E essas pessoas se dividiram, né? Se colocaram em grupos e são trazidos os pães e os peixes, e Jesus agradece a Deus, entrega os pães aos discípulos e diz, pode dar. E eles começaram a dar, e na verdade a gente não consegue visualizar como se deu essa multiplicação. Eu entendo o seguinte, é que eles pegaram alguns cestos, né, ou colocaram aqueles pães, ou até dividiram, colocando um pouco em cada cesto, e na hora que eles vão distribuindo, o pão vai se multiplicando, vai tirando e vai se multiplicando. Até porque no final, quando Jesus orienta, pega e a sobra, não joga fora, pega a sobra, e vocês vão ver que sobraram quase 12 cestos de pães. Então eu acredito que eles, com aqueles cestos, eles estavam alimentando. E metiam a mão dentro do cesto, tirava o pão, e eu acho que, eu não sei, mas isso aí eu fico imaginando, né? Esse milagre, porque milagre ninguém explica. É algo irracional, a razão não explica milagre. A única coisa que explica milagre é a fé. Por isso que aquele que tem fé tem possibilidade de ter um milagre em sua vida. E foi ensinado na Ibope desses dias. Aquele que acredita em milagre, ele tem a possibilidade de ver o milagre na sua vida. Se você não acreditar em milagres, você não terá essa possibilidade. Por isso eu quero dizer, nesta noite, eu quero te aconselhar, creia em milagres. Porque o nosso Deus ainda faz milagres. Nosso Deus ainda faz milagres. E eu quero crer que aqueles discípulos com cestos em suas mãos, ele tirava, né, um pedaço de pão, o pão, e dava. Eu acho que eles olhavam assim para dentro do cesto. Como é que está nascendo esses pães? Como é que está sendo essa multiplicação? Né? Aí tirava outro, o pão dava e começava a distribuir. E quanto mais tirava, mais tinha pão. A ciência não tem como explicar isso. Para quem não tem fé, não tem como ter explicação. Mas uma coisa é certa, foram mais de 5.000 alimentados. E dentro desse contexto, quando nós analisamos, nós entendemos que é uma situação difícil para os homens, não para Deus, né? Mas foi uma situação ali difícil. E eu queria pegar esse texto dessa noite e aplicar para as nossas vidas, no sentido, quando houver alguma dificuldade, quando houver uma situação desfavorável, sem solução aparentemente aos nossos olhos, o que devemos fazer? Amados, e esse texto, ele é tão claro, e nós podemos viver isso aqui que está escrito. E era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Eu queria que você me desse aí uns 20 ou 25 minutos, em virtude da hora está avançada, nós nos perdemos no horário hoje. Eu acho que é a mente cansada, né? Aí a gente deixou. Mas eu quero crer que eu estou mais cansado que você, tá? Então tenha um pouquinho de paciência. Isso. Os irmãos também chegaram um pouco tarde, e eu me envolvi também conversando com o pastor Davi ali, conversando algumas coisas com o STP, e me perdi. Fui crescer até nascer, me chamava, avisa para ele, conversar.
né? Mas eu queria compartilhar com você nessa noite esse passo a passo que Jesus dá aos discípulos para ter solução do problema existente, da falta de pão, da falta de alimento, da falta de solução para aquele problema. Quem sabe você está vivendo um momento hoje difícil, está vivendo uma situação que você não encontra solução, que você não vê perspectiva, que você não vê esperança. Você só está vendo a derrota, você só está vendo o fracasso, você só está vendo a inviabilidade da execução, ou seja, da vitória. Você não consegue ver nada viável, nada propício. E eu quero passar para você nessa noite o quanto a Bíblia é linda, o quanto os ensinos de Cristo eles são fundamentais e eles norteiam. Os ensinos de Cristo, ele diz como você deve proceder, como você deve fazer. Eu lembro bem, teve uma época da minha vida que eu comprava brinquedos para crianças, que saía no dia, era no Natal, né, filha? Em Natal, a gente enchia o caminhão, comprava mesmo, enchia o caminhão de brinquedos. Aí saía eu, Nancy, Viviane e Ibson, né? Ibson de maluquinho, né? Que não tinha um personagem maluquinho, uma criança, ele colocava o chapéu, era uma panela na cabeça, era algo assim, sabe? Aí a gente saía pelas comunidades simples e começava a oferecer os presentes às crianças. E eu confesso para vocês que eu tive uma experiência em uma dessas vezes. Quanto mais presente a gente dava, mais presente tinha no caminho. Eu não sei se você se lembra desse fato. E a gente ficou sem entender. Confesso para vocês. Quanto mais presente nós presenteávamos as crianças, mais presente tinha no caminhão. Ao ponto de voltarmos com presentes do caminhão. Não conseguimos dar todos os presentes. Agora você me pergunta como se deu isso, eu não tenho como te explicar. Porque eu acredito que naquele dia Deus fez um milagre em nossas vidas, para que as crianças fossem abençoadas. Assim como os pães sobraram quase 12 cestos, sobraram presente naquele dia também. Então eu estou falando algo para você porque eu vivi, não estou falando algo porque eu li, porque eu ouvi ninguém. Foi algo que aconteceu na minha vida, juntamente com a minha esposa, que aqui está para confirmar, juntamente com os meus filhos, e mais 2 ou 3 soldados da polícia, que eu convocava ao 6º Batalhão, na época até o Coronel Sampaio, e ele cedia os soldados. Por quê? Porque quando chegavam de algumas comunidades, por simples que eram, eles invadiam, eles vinham, não tinha a paciência, a educação de fazer aquela filinha, de receber. Mas eu entendo, pela ansiedade de receber o presente, pela ansiedade de não ver o seu filho ficar sem o presente. Então tudo isso os levava a querer invadir, a querer garantir o presente do seu filho, né? No momento não, eu não tinha a ideia, a formação que eu tenho hoje. Então eu ficava até irritado. Cara, a gente vem presentear esse povo faz isso, quer bagunçar tudo, quer, né? Mas hoje não, eu entendo. Era ansiedade para garantir o presente do seu filho, para que o seu filho não ficasse sem o presente. Então essa ansiedade fazia com que eles invadissem. E os soldados de polícia, eles no caso, eles controlavam isso. Quando eles viam os soldados, eles temiam, né? Porque tem um filósofo que diz que o homem só obedece ao que tem, né? O homem só obedece ao que tem. Então, quando eles viam os policiais fardados, armados, então eles se controlavam, né? Então eu tive essa experiência. Mas deixa eu passar para vocês de forma rápida. Quero entender que não vou ter como me aprofundar, me deter nos tópicos, mas queria pelo menos passar o necessário para a igreja nessa noite, para você que está vivendo esse momento difícil, você que está sem esperança, sem ver solução, apreensivo, temeroso, ansioso, sem saber o que fazer. Eu quero dizer para você, você veio ao lugar certo. Você está no lugar certo. Então vale a pena você aguentar um pouco, esperar um pouquinho.
Então eu quero, em primeiro lugar, no versículo, tomando como base o versículo de número 37, diz assim: ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhe vós de comer. Ou seja, quando os discípulos, eles procuram Jesus e dizem: olha, Jesus, não tem como, ninguém tem dinheiro suficiente, não temos como adquirir esse pão. Aí Jesus joga a bola para eles: dai-lhes, quantos pães, dai-lhes vós de comer. Ou seja, Jesus lança a responsabilidade aos discípulos. Mas por quê? Aos discípulos. Porque os discípulos, naquele momento, eles representavam também a liderança. Eram líderes. Eram pessoas que estavam na liderança com a responsabilidade de liderar. E eu quero dizer para você, quando nós estamos envolvidos em algum problema, ou seja, um problema familiar, às vezes você quer lançar para o filho, quer lançar para alguém, mas você é pai, a resposta é sua. Você é mãe, você que exerce o papel de pai e mãe, como hoje é algo comum, natural. Quantas mães hoje que era para estar em uma outra atividade do carinho, do afeto, do cuidado da casa, mas hoje elas são obrigadas a ter um papel igual do homem, sai, trabalha, e às vezes um papel muito mais, com esforço maior, em virtude de ter responsabilidades do trabalho, dos filhos, cuidar da casa, cuidar do bebê, do filho, além do trabalho que exerce, trabalho, casa, esposo e filhos. Quantas mulheres estão sobrecarregadas nesta geração? E às vezes o marido, que é o patriarca, que é o cara que deve dar as soluções, ele lança muitas vezes para a mulher. Às vezes é responsabilidade da mãe de ter uma conversa maior com a filha, porque às vezes a filha ela se relaciona melhor, ela se abre melhor com a mãe. Então é o papel da mãe estar orientando. E às vezes tem situações que ela transfere para o pai. Ou seja, nós líderes temos a responsabilidade de ter a solução, ou de dar o norte, ou de buscar em Cristo a resposta. Mas a responsabilidade é nossa. E para eles, a maneira mais fácil, mais rápida que eles tiveram foi dispersar. Ou seja, vamos liderar, vamos deixar eles se virarem. Ei, você que está liderando, seja qual for o exercício da liderança em sua vida, a resposta é sua. A resposta é sua. Você tem participação na solução. Você tem responsabilidade. Você não pode transferir, abandonar, deixar de lado, se esquivar. Não pode. E dentro desse texto aqui, Jesus ele deixa bem claro. Ele chama a responsabilidade dos discípulos e diz: não, são vocês que irão dar de comida. Como? Você pode até dizer: mas pastor, dentro do meu contexto, da liderança que exerço, eu não tenho essa solução. Ei, você pode não ter, mas a responsabilidade continua sendo sua. Uma coisa é você não ter a resposta, uma coisa é você não ter a solução, outra coisa é você se eximir da responsabilidade. Quem está me entendendo? Eu quero trazer a tua consciência. Se você está envolvido em uma situação como essa, a responsabilidade é sua. Não se esquiva, não fuja, não transfira, não faça que a responsabilidade seja do outro, sendo sua. A responsabilidade da minha casa é minha. A responsabilidade da igreja hoje é minha. Eu não posso transferir, eu não posso colocar essa responsa em cima de um outro obreiro. Quando muito, eu posso pedir para ele me substituir na minha ausência, alguma situação que surgiu que eu não posso estar presente.
mas a responsabilidade do ministério ela está sobre meus ombros. Eu quero dizer, se você tem uma família, se Deus te deu essa condição de ser mãe, de ser pai, é porque Ele sabe que a responsabilidade é sua. Ainda que você não tenha a solução, a resposta, mas a responsabilidade continua sendo sua. Veja que no versículo de número 38, Jesus pergunta, e Ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. Jesus pergunta aqui quantos pães tem. Ele não pergunta por peixe. Você percebe? Os outros evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram esse mesmo milagre. E o interessante é que cada um se completa, cada um traz uma informação. O Lucas, ele traz informações mais detalhadas, mas eles se completam. E alguns falam dos peixes, dos pães, mas aqui Marcos, ele fala, quando Jesus pergunta dos pães. Quantos pães? Mas tinha peixe. Mesmo em quantidade pouca, mas tinha peixe. O que é que eu quero frisar nesta noite? É porque muitas vezes, no momento de aflição, no momento de dificuldades, os nossos olhos eles são vedados. A gente não consegue perceber, visualizar as possibilidades existentes. Já notou que quando você está em uma tempestade, quando você está em uma crise, quando você está dentro de um furacão, no sentido de problema, parece que os nossos olhos eles tendem a se fecharem? Parece que a gente não consegue ver as possibilidades existentes. Quando nós estamos envolvidos em uma perda, parece que os nossos olhos eles são tomados a analisar somente a perda, enquanto muitas vezes ainda nos restam tantas coisas ao lado. Eu já ensinei aqui e já compartilhei com vocês a história de uma mãe que tinha 5 ou 6 filhos. Ela perdeu um filho e ela se isolou. Ela perdeu o sentido de viver, a alegria, a graça, o doce da vida. Só que ela tinha ainda 4 filhos, tinha um esposo que precisava do seu carinho, que precisava do seu afeto. É bem verdade que a perda de um filho só uma mãe pode aquilatar. Eu sei que ela é grande, é irreparável, não tem como reparar, não tem substituição, não existe. Você pode até substituir esposo, esposa, mas filho, não. Você pode ter 10, 12, 15, mas aquele que foi, ele é único. E uma mãe que teve essa experiência sabe disso. Ele é único. Por filhos que ela possa gerar, ainda jamais irá substituir aquele filho, porque ele tem uma impressão digital única. E aquela mãe se isola, não dá mais assistência, e ela é reivindicada mas tem 4 filhos, tem um esposo, ou seja, ela perdeu um, mas tinha 4 ainda, tinha um esposo. Então às vezes as perdas elas geram isso, elas geram esse isolamento, esse afastamento, essa falta de valor ao que resta, ao que tem. Quem sabe você está passando por um momento difícil, quem sabe você está passando por um momento de perda, mas eu quero crer que Deus te trouxe aqui nesta noite para abrir os teus olhos, para mostrar que ainda tem valores ao seu lado. Tem coisas que precisam ser valorizadas, tem vidas que precisam ser valorizadas, e é necessário que a gente abra os nossos olhos para o que temos ainda. Nós poderíamos ver o exemplo de Agar, quando vai para o deserto, e ali ela não consegue, vai comer um pedacinho de pão, preparar de bolo para dar ao seu filho e esperar a morte. E o anjo aparece e mostra a fonte de água tão próxima. Às vezes existe uma fonte de água ao nosso lado,
e a gente não percebe, não consegue visualizar. E eu quero nesta noite chamar a sua atenção. Existe fonte de água em vosso redor. Existe fonte de água ao seu lado ainda. Perceba, comece a valorizar. Comece a valorizar o que tem. Para um pouco, desfoca um pouco da perda, da dor. Comece a visualizar esse lado bom ainda que tem, que resta, que está ao seu lado. Perdeu o neto, mas você tem outros netos, você tem filhos, tem uma família. Eu fico imaginando agora, eu sou pego assim de forma súbita, constantemente, quando eu penso no meu neto. Eu acho que esse neto vai trazer muito vigor para mim, porque quando eu vê-lo, eu acho que eu vou conter mais o açaí, eu vou conter mais o açúcar. Sabe por quê? Porque eu tenho responsabilidade sobre essa criança, sobre esse menino. Eu acho que ele vai me dar essa força. Eu estou pensando, não sei, posso até tomar mais açaí com a vida dele, celebrando a chegada, né? Eu posso até celebrar, né? Comprar uma caixa de açaí, como eu tenho o hábito de comprar, né? E tomar, eu estava ultimamente tomando 3 não, tá? Tomava um pote de quase 700 gramas de açaí, ainda botava um leitinho em cima para dar um gosto. Aí eu tomava e ficava naquela agonia. Rapaz, vou vontade de tomar outro. Aí eu estava lá em cima, né, na parte superior da casa, aí eu vou descer. Não, vou superar, vou resistir, vou me esforçar. Mas que se fosse coisa nenhuma. Quando eu estava vendo, já estava lá na geladeira, abrindo de novo, colocando outra porção. Né? É terrível, mano. E eu sei que às vezes a gente fala das pessoas drogadas, viciadas, mas é terrível, mano. O vício é miserável, ele te escraviza. Você sabe por que as pessoas elas se tornam viciadas? É porque quando no primeiro trago, né, pelo menos o crack, que eu li um pouco sobre o crack, é uma substância que é destrutiva demais ao organismo. Mas ela, durante, em média, parece que de 15 a 20, 25 segundos, em média 20 segundos, ela gera em você uma êxtase, gera uma sensação muito gostosa. E o que faz o viciado se tornar viciado, ou seja, o drogado se tornar viciado, é justamente esse momento de êxtase, é essa coisa boa, né? Aquele momento que ele dá o trago, ele fuma aquilo lá, e aquilo gera no seu interior, na sua mente, aquela sensação de prazer, aquela coisa gostosa, mas é muito rápido, é muito súbito, né? E quando termina aquele desejo, ele quer de novo. É feito um açaí, mano. A gente começa a tomar aquele açaí, e aquele gostinho, sabe, é um gostinho azedinho, e eu não sei nem explicar, se você quer bom demais. Aí eu começo a tomar a primeira colher, a segunda e vai. E eu já fico, quando vai terminando, eu já fico olhando no final do copo. Vai estar terminando já esse negócio. Aí ele me traz, me reporta, quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade, e eu estava na minha casa, dormindo, e eu me acordo, e vou para frente da minha casa, me sento. Minha mãe, ela arrumava esses guarda-chuva, essas coisas, minha mãe arrumava aquilo ali para ganhar um dinheirinho, para ajudar meu pai. E ela estava sentada na calçada, e ela me dá um saco de pipoca. E eu me sento na calçada e começo a comer a pipoca uma por uma. Por quê? Para demorar a acabar. Porque eu não queria que acabasse. Aí eu comia uma por uma. Hoje não. Essa última vez que eu fiz pipoca, fiz tanta pipoca que sobrou lá umas 6 panelas de pipoca. Aí quem comeu foi Dourado, o cachorro. Ele toma, Dourado, come pipoca aí, né? E eu não como mais de uma, porque eu sei que tem muitas, então eu não tenho essa preocupação de faltar. Eu pego dentro da mão e tomo pipoca, né? Mas eu lembro dessa cena. Então eu tinha o cuidado de comer de uma a uma, para não se acabar. Não é o caso hoje. Aí eu fico tomando açaí, quando chega no finalzinho eu já digo, rapaz, eu vou ter que descer para pegar mais, né? E voltando ao vício, então é essa coisa, o cara dá um trago, dá uma baforada lá, e nessa primeira baforada, nesse primeiro trago, gera essa sensação prazerosa. E por ser prazerosa, ele quer sentir. Quem que não quer sentir prazer? Quem não quer sentir essa sensação?
Então é isso que vicia. É isso que vicia. Mas eu estava onde eu me perdi no raciocínio. Mas vamos lá, vamos continuando. Estava falando do vício, mas foi alguma linha que eu estou assim agora, a cabeça estava fugindo. E o bom é que está gravando, viu? Glória a Deus. Glórias. Isso. Mas eu acho que eu tinha concluído. Mas aí a mãe, ela perde o filho e a história nos aconselha que ela é indagada, ela é confrontada, mostrando a ela que existem 4 filhos, que existe um esposo e que ela precisa retomar, rever o que se tem, o que se sobrou. Então é isso que você precisa fazer. Que você não baixe a guarda, que você desista, que você fracasse, achando que não tem mais solução para você. Tem algo na sua vida que precisa ser valorizado, que precisa ser visto. Você não pode deixar de lado. Mas vamos continuar para que a gente possa concluir. A terceira atitude que Jesus nos mostra é no versículo de número 39, que diz assim: ordenou-lhes que fizesse assentar todos em grupos sobre a erva verde. Isso aqui, essa terceira atitude é justamente a organização. Às vezes, para que você tenha a solução, para que você chegue à proposta desejada, você precisa se organizar. Você não pode viver uma vida desorganizada, de qualquer jeito. Veja que Jesus, ele prioriza, ele coloca como método, ou seja, dentro do milagre, ele coloca isso: olha, vocês devem sentar. Se senta de 100, 50, mas fica aí organizado. E às vezes a gente quer uma solução sem a organização. A gente quer que a coisa venha de todo jeito. E não é. Quem sabe a solução para a sua vida necessita dessa parada, necessita dessa organização. Às vezes as pessoas me acham um bom administrador, que eu não sou. Eu me acho um péssimo administrador. Mas algumas pessoas me procuram para alguns conselhos. Aí ela vem com a vida embaraçada, cheia de dívida. Aí eu digo: vamos lá, vou ensinar vocês o que eu aprendi. Coloca aqui numa folha, abre aqui 3 colunas. Na primeira coluna você vai colocar todos os seus débitos. Coloca aqui tudo que você deve, coloca aqui, vai. 1, 2, 3, aí ela começa a colocar. Eu digo: agora na segunda coluna, coloca tudo que você tem. As entradas. Registra aqui na segunda coluna. Vamos fazer agora uma escala de valor. Porque você tem débito que você pode colocar para 10 dias. Tem débito que você pode colocar para 30 dias. Tem débito que você pode colocar para 6 meses. Mas tem débito que ele é para ser pago ontem. Então esse débito tem que dar na escala primária. Ele tem de ir para cima, logo, rápido. Tá? Aí o que é que você tem? Cara, eu tenho meu salário está compromissado. Mas tu tem o que mais? Eu tenho um carro, tenho um terreno, tenho uma casa, tenho um apartamento. Digo: você quer viver livre do débito? Quer viver livre dessa frustração, desse momento difícil? Então vamos vender. Vender alguma coisa. Se o teu salário não cobre, se você não quer vender teu carro, que é prioritário para te conduzir, mas tu tem um terreno, tem um apartamento que pode ser vendido, então vende. Essa semana teve uma pessoa aqui de Jabotão muito importante. Foi um cara, um político importantíssimo, que encontrou aqui na porta da igreja e veio conversar comigo. E eu ensinei para ele isso que eu estou ensinando para vocês. Digo: cara, tu tem um monte de patrimônio de imóveis, faz uma lista e vende. Vende essas porcarias. Vale a pena com a qualidade que tem, está sofrendo desse jeito, amanhecendo um dia preocupado, sendo humilhado, porque tu deve a um outro. Faz isso rápido, cara. E outra, coloca para vender. Se o mercado está difícil, se o teu terreno vale 100, tu vende por 80. Se chegar a 50, resolver o teu problema, pega 50 e resolve o teu problema. Vai viver uma vida legal, feliz, livre. É assim que sempre fiz na minha vida. Eu não me apego. Se eu tenho um problema e preciso resolver, se o meu objeto, o meu terreno, o meu carro, seja o que for, valer 100, mas a solução para o meu problema é 50.
Se eu não tenho uma proposta de 60, de 70, de 80, de 90, de 100, pode ficar certo que eu vou dar pelo 50. Eu não quero aquele problema na minha porta. E às vezes você está vivendo, rapaz, será que tem alguém endividado aqui nessa situação? Eu quero que tenha, porque se Deus está me conduzindo, tem alguém aí que está se apegando a uma porcaria de um terreno, a uma porcaria de um carro, a uma porcaria de um apartamento, e o cobrador na tua porta, te xingando, te cobrando, te chamando de trambiqueiro. Ei! Jesus dá aula de economia também. Jesus dá aula de economia também. Aí você fica com uma porcaria de um terreno, uma porcaria de um apartamento, e o cobrador da tua porta te desmoralizando, te arrebentando. Vende essa porcaria, paga quem deve, tira esse camarada da tua porta e vai viver uma vida decente, uma vida de paz. Glória ao Pai. Isso se chama organização. É organizar as finanças. É organizar as finanças, amados. Aí você não tem apartamento, não tem terreno, mas tem um carro. E a única possibilidade é o carro. Vende o carro. Está quitado o carro? Vende o carro, pega o dinheiro, quita todo mundo e vai e compra outro fiado. E divide em 60 meses. Essa! A vida não é muito complicada não, é porque a gente complica a vida. A gente precisa se organizar. Aí quer o quê? Aí começa a pedir dinheiro a um outro, a um irmão emprestado, cartão de crédito emprestado, colocando a responsabilidade sobre o outro. Aí pega o cartão, usa, não paga o cartão e deixa o irmão incriminado. Ei, deixa eu te aconselhar, você que tem o seu cartãozinho, não empresta para ninguém. Lógico, algumas exceções mais difíceis, né? Porque se você é em toda regra tem exceção, né? Tem aquela pessoa que é confiável, que não vai te dar dor de cabeça, tudo. Amém. Mas o bom é não emprestar o teu cartão, porque você fica livre de problemas. E se tiver só o carro, filho, vende, vai andar de busão, vai andar de ônibus, anda a pé, faz o que for preciso, mas tem uma vida de paz. Não deixa ninguém desmoralizar você. Tenha um bom nome. É assim que é a vida. Organize-se. Organize. É assim. Posso continuar ou termino? Posso continuar ou termino? Então vamos para a quarta atitude. Tem a quinta, mas eu acho que eu vou encerrar aqui na quarta. Versículo número 41. Versículo número 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos. Ele fez o quê? Pegou o pão e o peixe que tinha, fez o quê? Apresentou a Deus. Apresenta a Deus o que você tem. Aleluia. Você está vivendo um momento difícil, mas não tem uma coisinha ainda, sobrou alguma coisa? Apresenta a Deus. Senhor, tudo que eu tenho é isso aqui. Tudo naquele momento era 5 pães e 2 peixes, e foram suficientes para alimentar 5.000 pessoas ou mais. Comece a apresentar a Deus o que você tem e espere o milagre que Deus vai fazer. Apresente, agradeça. Essa atitude vai gerar milagres. Essa atitude vai gerar milagres. E milagre só acontece na vida de quem acredita. Esse milagre na sua vida só vai acontecer se você acreditar. Se você não acreditar, não vai acontecer. Milagre é para quem acredita. Fala para o teu irmão: milagre é para quem acredita. Esse pouco que você tem, esse pouco que você tem, eu quero dizer para você nessa noite, é o suficiente para gerar um milagre. É o suficiente. O que você tem é o suficiente para gerar milagres. Você lembra da viúva?
pouquinho lá de azeite, tanto a de Eliseu como a de Elias. A de Eliseu, aquela viúva o procurou. E ele disse: o que é que você tem? Não tenho nada. Mas depois ela pensou: não, eu tenho um pouquinho de azeite lá em casa. Eu tenho uma garrafa lá, tenho uma botija lá que tem um pouco de azeite. Aí ela recebe toda a ordenança do profeta. Ela entra no quarto, fecha as portas, pega um bocado de panela emprestada e começa a derramar. Aquele pouco de azeite que ela tinha foi o suficiente para gerar um milagre, para encher várias e várias vasilhas. A outra viúva de Elias: o que é que tu tem aí? Eu tenho um pouquinho de farinha e de azeite, vou fazer um bolo e vou morrer. Aí Elias diz: ó, não, faz logo primeiro para mim. No mínimo fosse hoje, você dizia: eita, que pastor, em Opa aí, quer matar a ovelha, tomando o que a ovelha tem. Ó, o pouquinho que a irmã tem de farinha, de azeite, o pastor quer tomar. Olha aí, miserável. Não, era essa. Alguns irmãos, alguns que eu conheço, o vocabulário era esse. Era ou não, seu Michel? Era esse, né? Entendeu? Esse é o miserável. Tomar o pãozinho da irmã, a farinha, o azeite. Mas o profeta disse: faz primeiro para mim. Nunca irá faltar farinha na tua panela, nem azeite na tua botija. São métodos que Deus usa, se utiliza. Mas o pouco que tinha foi o suficiente para gerar o milagre que eles precisavam. Então eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus: o pouco que você tem é o suficiente para gerar o milagre que você precisa. Que Deus nos abençoe. Queria mais uma coisa, atitudes aqui, mas deixa para a próxima. Glória ao Pai, glória ao Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Que você saia daqui acreditando em milagre e acreditando que o pouco que você tem será o suficiente para o milagre acontecer. Qual foram os passos que nós seguimos? Quem lembrou? Quem anotou? Primeiro foi o quê? Vamos lá, para você gravar, para você aprender. Vamos lá, deixa eu trazer aqui na memória. Primeiro, que a responsabilidade é sua, é do líder que está à frente. Segundo, qual foi a segunda atitude? É valorizar o que nos resta, aquilo que temos. Jesus pediu pão, mas tinha 2 peixinhos lá guardados. Valorize o que você tem. Terceiro, organização. Se organize para que o milagre aconteça. Quarto, agradeça o que você tem. Apresente a Deus. Esses 4 passos já são suficientemente para gerar o vosso milagre. Eita, Lucinéia, não empresta teu cartão, viu? Vamos ficar de pé? Isso, os avisos, cadê Manus?